Beleza, boa tarde, iniciando nosso programa Tarde A, desse 5 de 10 de 2024, mais uma vez, o programa Tarde A, fazendo história, contando história direto do Vídeo História Televisão. A nossa primeira pauta de hoje, muito bem esperada pela ilustríssima Maria Eunice, que ela que é psicopedagoga. Sibeli, fala um pouquinho do currículo da ilustríssima Maria Eunice. A Maria Eunice é graduada em Pedagogia na Faculdade Integrada do Brasil, FAIBRA, pós-graduada em Psicopedagogia, Atuação Clínica, pós-graduada em Análise do Comportamento Aplicada e pós-graduada em Neurociência Aplicada à Aprendizagem na Unipafem. Tudo bem? Bem-vinda ao programa Tarde A, um prazer receber. Primeiramente, agradecer pelo convite, parabenizar por esse projeto lindo, que leva informações para as pessoas todos os sábados, e está crescendo cada vez mais. Bom, vamos lá falar da psicopedagogia. A importância, as áreas do psicopedagogo na escola, né? Quais são os papéis dele? Qual é a função dele na escola? Primeiramente, identificar as dificuldades, né, na escola, das crianças que têm transtorno ou apenas dificuldade, acompanhar os professores, elaborar projetos junto com os professores para que eles possam ter um bom desempenho na sala de aula com seus alunos. Então, assim, são várias formas que o professor pode trabalhar junto com o psicopedagogo, né? Psicopedagogo ajudando, e eles, professores, podem também sempre pedir ajuda, né? Quando vê os alunos têm essa dificuldade na sala, eles vão pedir orientação para o psicopedagogo, e é sempre esse alinhamento. E quais são as principais áreas de atuação foi citada já, que vocês, psicopedagogo, né? De que forma são feitas as abordagens? Assim, que vocês vão detectar algum problema que a psicopedagogia não consegue gerir sozinho, vocês vão pedir suporte. Como é que vocês avaliam assim? Primeiro, é uma análise que a gente faz a investigação da vida da criança, todo o histórico, né? A gente faz a investigação, analisa, e como é feito? O psicopedagogo, ele vê a dificuldade e encaminha para o profissional, né? Diretamente para o neuro, né? Que as crianças, elas começam a ter essa dificuldade no período escolar. É onde é observado, é onde os professores têm aquela dificuldade de trabalhar com eles, é onde o psicopedagogo vai entender. Ele vê a dificuldade, vai analisar tudo e encaminha para um especialista, diretamente para o neuropediatra, ou um psicólogo, ou um fonoaudiólogo, vai depender da dificuldade da criança. Na hora de abordagem, que envolve muito a psicomotor, né? Você bota a criança, brinquedo para estimular parte cognitiva, aí você vai detectar assim, tipo de patologia, né? A brincadeira, como é que chega esse consenso aí, dentro da É ciência? onde começa a aparecer dificuldade. Isso, sim, como é que aborda assim? Isso. Eu todo. Na coordenação motora, como a criança se comporta diante daquele recurso, né? O psicopedagogo, ele trabalha muito com recursos, né? Com jogos, e é ali que é uma avaliação que a gente faz com esses recursos. A gente vai ver como é que a criança se comporta, como é que ela pega aquele recurso, como é que ela vai manusear ele, se ela tem aquele tato, né, de pegar. Então, tudo isso é avaliado, né, para que possa chegar a um diagnóstico. Diante de tudo isso, como o psicopedagogo pode colaborar com os professores, pais e as crianças que precisam dessa estratégia, dessa abordagem? Como é que vocês contribuem, de certa forma, no geral? O professor é sempre esse alinhamento, né, do psicopedagogo na escola com o professor. A família tem que estar presente, né? Como é o psicopedagogo pai? Ele vai orientar os professores, ele vai orientar as famílias, para que possa seguir em casa essas orientações, né? O trabalho é feito na escola, mas a família tem que ter aquela continuação para que a criança tenha um bom desenvolvimento. Assim, quando nós estamos falando de educação, da parte cognitiva, né? Para ela se desenvolver, vocês montam todo esse aparato, veja com a família que tem que dar continuidade em casa, né? Sim, sim. Porque a gente sabe que a escola é o momento de socializar conhecimento, vocês fazem a parte de vocês, né? Exatamente. Mas a família tem que caminhar junto, né? A família tem que estar junto, porque tem que fazer parte, tem que acompanhar, porque a criança, ela vai para a escola, ela tem aquela interação ali, mas em casa, se não tiver continuação,
Não tem como. A gente fala de conhecimento, metodologia, quais são os métodos mais eficazes que vocês. A gente sabe hoje que a crescência é grande nesse meio tecnológico, método mais utilizado. A psicopedagogia. Quais são os métodos que a Isso, que psicopedagogia mais utiliza para facilitar o trabalho de vocês. todo o processo, os Isso, métodos. para facilitar o trabalho de vocês. E a gente usa muito, de início, a anamnese, né? A entrevista com os pais, né? Com os responsáveis. E a gente usa muito técnicas, né? Jogos pedagógicos, técnicas avaliativas para identificar se a criança tem, qual tipo de transtorno que ela tem, se é dislexia, se é TDAH, outro tipo de descalculia. Então, cada demanda, a gente usa um recurso para poder identificar isso. Né? Tipo assim, comer com todo esse aparato, quando ele ia aí, você ter sido uma parte de uma fonoaudióloga. Aí vocês, ó, aí você já encaminha que às vezes a leitura não vai fluir, não tem aprendizagem, porque ele precisa desse suporte que vai facilitar, né, o se aprendizar, né? Às vezes encaminha. Isso. Às vezes, a criança não tem tanta dificuldade na aprendizagem, mas a gente avalia e vê que há uma necessidade da equipe multidisciplinar, né? Não tem uma audição boa, né? Exatamente, ele não consegue ter uma fala, ele não consegue desenvolver. Então, o psicólogo, com o psicopedagogo para esse encaminhamento. Geralmente, as crianças que hoje têm transtorno, elas fazem o acompanhamento junto, né, com a equipe. Então, o psicopedagogo ou psicólogo, principalmente o psicopedagogo, ele já encaminha o fonoaudiólogo trabalhar essa questão da fala, e ele vai avaliar quais são as questões que estão interferindo, né, no desenvolvimento da linguagem. A gente sabe que todo começo é difícil, é adaptação. Você vai pegar um ciclo que está iniciando e tem N crianças com segmento diferente, precisa de suporte. Como é que vocês fazem para agregar aí esse nivelamento? Como é que faz? É um processo bem difícil, porque tem muitas crianças hoje com esse aumento, né, significativo de criança com transtornos. Então, como é feito? Na sala de aula, os professores são os primeiros a identificar, né? Como é? Ele vai identificar aquelas crianças que estão mais... e tem mais sinais mais evidentes. Ela identifica, já chama um profissional para que possa avaliar o que está acontecendo com aquela criança e tentar equilibrar ali na sala de aula, tentar trabalhar com algumas orientações repassadas pelo profissional para que possa controlar, que possa ter aquele bom desenvolvimento com todos. Cada dia é uma surpresa. Cada dia uma surpresa, é uma experiência única, cada criança também é única, é uma demanda assim que uns requer mais dedicação do que os outros. E a diferença de ter esse atendimento na escola e no consultório? Assim, como é que aqui na escola ainda tem o aparato da escola, aquela área pedagógica, e quando no consultório? Que a família quer um resultado em curto prazo, como é que vocês fazem? Isso, na área clínica, né? Que é a Sim, dedicação. já volta para a área clínica já. Exatamente. No consultório já é diferente, né, o atendimento, porque lá só o atendimento individual, né, o acompanhamento, geralmente é uma avaliação de 8 a 10 sessões, né, para que possa identificar quais são as dificuldades da criança. Os pais sempre querem aquele retorno imediato, mas é impossível. Não tem como ter um retorno imediato. Um transtorno, ele é para sempre, não tem. É feita a avaliação, identifica as dificuldades e em cima da dificuldade, é feito um projeto de intervenções até sanar todas as dificuldades da criança. É um processo assim que não tem tempo. Cada criança é um que não tem. É quantos meses? Não tem tempo. É por tempo indeterminado. Então é um acompanhamento contínuo, né? Sim. Tem que existir para ter uma qualidade de vida, né? Ter uma qualidade de vida, ter um bom desempenho na escola. E outro ponto interessante, Braga, que é bom abordar, porque assim, o psicopedagogo geralmente, quando fala, é destinado às crianças, mas ele trabalha com crianças, adolescentes, adultos e idosos também, entendeu? Então já até mais, o leque já está mais exposto, né? Muito abrangente também, ele atua em várias áreas, tanto na escola, como na clínica e outros ambientes.
Entendeu? Ele é muito, é muito extenso o trabalho do psicopedagogo, é muito abrangente, mas assim, o foco ultimamente está sendo mais nas escolas e nas escolas. A demanda está grande, né? Na Muito. educação infantil, né? Como um todo, Educação né? infantil. Adolescente, criança e adolescente está sendo assim, uma demanda muito alta. De que maneira a psicopedagoga pode intervir em algumas situações quando a criança passa já a sentir um bullying? É aqui um bullying, aqui que ela já vai se retrair, ela vai cair o nível de educacional, né? Às vezes, né? A nota já vai, que tirava 10 passou, cai 6 vai. Ela não vai sentir mais aquela vontade de ir para a escola. Desmotiva, né? Desmotivado. Então, cabe o psicopedagogo trabalhar em cima dessas dificuldades dele, né? Porque aí é desmotivação, ele perde totalmente o interesse pela escola em si. Então, é feito um projeto de intervenção, até sanar essa dificuldade, e também a família tem que estar alinhada, a família, a escola sempre para saber e tem que fazer a investigação geral do histórico da criança, porque não tem como só trabalhar aquele momento, tem que saber o que vem lá na história, na infância, lá no nascimento, o que desencadeou tudo isso, entendeu? Porque é as dificuldades geralmente já vem desde o nascimento, entendeu? Aí tem que saber o que aconteceu, o que levou essa criança a chegar a esse ponto. Aí é feito um trabalho de intervenção muito minucioso, entendeu? Com aquele apoio da família e de outros profissionais também, porque geralmente só o psicopedagogo não é suficiente, precisa de outros profissionais para que possam auxiliar nesse processo. Aprofundando um pouquinho mais, se ele não quiser voltar para a sala de aula, tipo assim, ele, criança, ele está sendo, entendeu? Está sofrendo bullying. Eu não quero voltar para a escola. Como é que vão preparar para devolver, que é a importância, a escola ele tem que voltar e que ele possa se sentir com a autoestima elevada. Como é que vocês fazem? Então, o que é nessa questão do bullying, como é que é feito? É preciso ter trabalhos, né? Ter reuniões que envolvam a escola toda, os pais, orientações junto com a criança, explicar toda a realidade para ele, como é, e com as outras crianças também, inserir ele naquele processo, porque ninguém sabe o que realmente está acontecendo também. Então, precisa saber a história dele, precisa saber o que está acontecendo na sala de aula e fazer reuniões com os pais, com as outras famílias também, das crianças que vêm fazendo isso com a criança. Então, assim, é um projeto trabalhado em conjunto. A gente, antes de a gente iniciar, a gente vai entrar na parte da inclusão, mas eu queria saber um pouquinho de você, da sua história. O que que levou você a adentrar nesse meio tão lindo, maravilhoso que é a psicopedagogia e ajudar? Como toda uma sociedade que é carente de apoio, de suporte, o que que levou você despertar por esse meio da psicopedagogia? Fala um pouquinho de você agora, depois nós volta aqui. Pronto. Primeiro, eu vou falar minha formação, você já falou que eu Sim. sou formada em pedagogia e me especializei, né? E na especialização eu já senti aquela vontade de trabalhar, gostei muito da experiência como na teoria, né? Isso não, agora eu vou para a prática. Eu tinha aquela curiosidade, eu via que assim, um momento que estava crescendo e estava faltando muitos profissionais. E eu comecei a me especializar e gostar, e comecei a pesquisar de que forma eu poderia ajudar as crianças nesse processo, porque eu via uma necessidade dos pais que tinham crianças com dificuldade e não sabia como resolver, como se sair. Então, diante disso, eu resolvi estudar para dar minha contribuição, entendeu? E eu vi que cada vez que eu ajudava, tinha essa necessidade de eu ajudar cada vez mais, e a demanda foi aparecendo, eu fui me apaixonando cada vez mais pela área, e hoje estou encantada, entendeu? E cada dia que passa, eu só me apaixono mais pela psicopedagogia, gosto de ajudar, e vejo que há mais necessidade de profissionais nessa área, porque a demanda é muito alta, e há necessidade. E dentro de tanta informação, você está caminhando pelo lado da neurociência, ela vai contribuir, né, de certa forma? Elas são ligadas a outra, a psico com a neurociência. E qual foi assim, o motivo de eu ter buscado, né, para estudar além, né, sempre, fazer mais uma pós? Porque eu quero identificar a raiz da coisa, da dificuldade. Por que as crianças têm essa dificuldade de leitura, de escrita, de memorização? Então, a neurociência vai me ajudar a identificar
essas dificuldades e perfis, né? Que possa desenvolver métodos para que tenha um resultado mais eficaz com meus pacientes. A gente vai voltar um pouquinho agora dentro da inclusão. A gente sabe que muito se fala hoje das escolas que tem umas leis que são obrigatórias, né? Você não pode dispensar nenhum aluno, né? Isso. Mas a forma de fazer que ele se sinta útil, que se sinta acolhido, aqui tem que forma de incluir. Dentro dos valores, dos princípios legais, né? Como é que é vista essa inclusão dentro da psicopedagogia? Então, mesmo sabendo que tem as leis, né, e tem esse direito, ainda há essas dificuldades dos colégios aceitar, né? Eu sempre recebo relatórios, reclamações de pais, o colégio tal ainda tem essa dificuldade, né? Sempre tem. Mas o que que acontece? As crianças, elas precisam ter esse acolhimento, entendeu? Elas precisam ter esse acolhimento, os professores têm que estar preparados para isso, e é nesse momento que o psicopedagogo precisa trabalhar junto para que essa criança tenha esse inserir, né? Ele junto com o ensino regular, porque ele precisa ter aquela vivência, porque muitos dizem, ele está inserido, está incluso, mas ao mesmo tempo ele está excluso, que não tem aquela socialização, ele sempre fica. Então, eu já acompanhei casos de escola que a criança fica, está lá como incluso, mas a criança não está, ela está sempre ali Não está fora, acompanhando, não né? está acompanhando, eu vejo que não tem aquele acolhimento, entendeu? E é interessante que esse pedagogo na escola ter esse olhar, né, da criança, porque eu vejo que há uma inexperiência, Branda, entendeu? Muitos profissionais ainda não entendem muito dessa área, não entendem, assim, do contexto. Então, eu vejo que há muita, assim, precisa de muitas orientações na escola sobre a inclusão. Porque a inclusão, no momento, ainda está só no nome, não está na Ainda não prática está, ainda. tá só no papel, né? Não Só foi no para a papel. prática. Muitos casos ainda não está sendo na prática. Tipo assim, vamos falar de conquistas, você já falou que está realizando obstáculos. Toda profissão tem seus altos e baixos, assim, as conquistas, se é realizado na área, e os maiores obstáculos encontrados dentro dessa profissão. Hoje. E eu acho que tem Você mais. sente alguns aí para a gente. Então, lá. O que pode melhorar? O que a sociedade precisa investir, os nossos governantes? O que precisa ver com outros olhos? Então, os obstáculos que eu assim, do dia a dia, na minha Sim, nos experiência, encontros, né, né? na prática da clínica que eu atuo, são as crianças com autismo, né? Porque você sabe que hoje as crianças, tem muitas crianças com autismo, muito, e a gente vê que não tem ainda esse preparo, tanto nas escolas como na sociedade, precisa ainda de conscientização. A gente vê que as crianças ainda estão é, pais também ainda ficam muito inseguros, pais sofrem, então assim, trabalhar com as crianças precisam desse acolhimento, eles precisam de terapias, né? As crianças não têm como ficar sem terapias, então assim, as crianças com autismo, elas sempre requerem um cuidado maior e sempre é um obstáculo. Para tentar inserir. A gente vê que hoje o excesso de tela. Se atrapalha muito, assim, às vezes se vai. Até para ver a criança se acalmar, para ter aquele momento de paz, tranquilidade. Tá aqui o celular, tá aqui o notebook, tá aqui. Ajuda ou atrapalha? Atrapalha mais do que ajuda. Depende como é usado. Como é, se tem um controle, dependendo do que a criança esteja ali vendo, se é um jogo, né, um joguinho que vai desenvolver a memória, a concentração, ajuda, mas com controle, né? Tudo em excesso é doentio, você sabe, né? Se tiver o controle dos pais, ele pode ajudar em algum momento, mas o excesso adoece. Deixa a criança mais agitada, perde o interesse pelos estudos, a criança fica em alguns momentos, dependendo do que ele está assistindo, fica até uma criança mais agressiva. Começa a reproduzir aquelas coisas que eles assistem. Eu digo isso por experiência no consultório. Muitas crianças que têm autismo, que a gente vê que ele tem um uso excessivo de telefone, ele fica o tempo todo reproduzindo os vídeos que ele assiste, as musiquinhas ficam reproduzindo no consultório, na hora da Ou seja, terapia. ele caminhar por meios naturais, né? Procurar uma vida mais regrada, tipo assim, né? Inclusive tem até na cavalaria tem um trabalho bonito, né? Que faz com as crianças, na formatéria que eles fazem, que ajuda muito, né? Criança que precisa de Sim, suporte. sim, sim. O que a gente sempre recomenda para os pais?
E, em vez de dar celular, uso de tela excessivo, fazer uma rotina agradável com a criança, levar um lazer e para um ambiente que tenha natureza, que tenha água, ou até fazer uma brincadeira em casa, até comprar jogos educativos, que ajudam muito para a criança, que é um dos recursos que é trabalhado, né? Que é trabalhado na psicopedagogia, são tabuleiros, jogos, quebra-cabeça. Então, isso desenvolve, é educativo, é produtivo. Agora, o uso excessivo do celular não tem, é muito prejudicial para a criança. Principalmente a criança que já é agitada, criança com TDAH, que já tem aquela agitação. Uma tela só vai dificultar mais a aprendizagem dele, entendeu? A Ou concentração. seja, o pai, o responsável, tem que fazer com que seja um ambiente agradável e saudável, né? Saudável, para que ele tenha um bom desenvolvimento, e se torne uma criança mais tranquila, porque deixa, querendo ou não, o uso deixa a criança mais agitada. De que forma a psicologia pode auxiliar alunos em transição? Algum aluno está em transição, assim, alguma coisa que não foi detectada. Mudanças de fase, Isso, né? mudança De de criança fase. de um ano para Isso. outro. Então, esse é um processo bem delicado. Muitas crianças nesse processo, eles perdem o interesse. É um momento muito vulnerável para eles, né? Então, o que é que tem que fazer? O psicopedagogo com os professores tem que transformar um ambiente acolhedor, né? Primeiro, os professores têm que saber a história daquela criança, né? A escola que ele estudava, se ele tinha alguma dificuldade, para poder ter aquele acolhimento, ver quais são os pontos negativos da criança, o que é que pode ajudar, de que forma o professor vai trabalhar. Então, assim, são fases bem difíceis, mas tem como ser trabalhado de forma acolhedora, de forma produtiva, né? Fazendo coisas que a criança se sente confortável, mas tem que ter esse alinhamento do professor e do psicopedagogo para trabalhar junto, para que torne essa mudança para ele não seja tão frustrante, seja agradável. Entendeu? Ciclo de amizade. Tipo assim, eles têm a tendência de formar um ciclo de amizade grandioso e são mais reservados. Pessoas crianças que têm algum De algum transtorno, transtorno, transtorno né? de algum suporte. Como é que a gente isso? Então, tem umas crianças que elas não gostam, principalmente o autismo, as crianças elas não têm essa interação social, mas não são todos, né? Não são todos que têm essas restrições, tudo. As crianças que são mais livres, que gostam, elas se socializam ali junto com os outros, beleza, mas aqueles que têm mais restrição, que não gostam, a professora tem que arrumar uma forma, como psicóloga, de inserir ele ali, não porque eles não gostam de barulho, eles não gostam de multidão, deixar ele escolher o momento dele, não forçar, porque ele vai se sentir muito ameaçado, digamos assim, né? Quando a criança não quer participar, tudo bem, deixa ele mais cômodo, não deixar sozinho jogado, sempre estar acompanhando, ver o que ele quer fazer, deixar ele no momento dele, porque não tem como passar, eles não gostam. Mas os que socializam, tranquilos, tem uns que até preferem, mas tem uns. Então, nesse momento, professor, psicopedagogo, tem que acompanhar da forma que ele se sentir confortável. Dê um conselho antes de finalizar a nossa entrevista para quem tem uma criança, um filho que precisa de suporte, que é capaz, e onde encontra a doutora que possa ter esse acompanhamento, que você possa dar via somar e dizer que é possível levar uma vida saudável. Sim. Bom, o psicopedagogo, né? A importância dele para, eu digo, na sociedade em geral, porque todo mundo precisa, né? Da criança ao idoso. É um trabalho importante e necessário, né? Porque muitas pessoas, muitos pais, eu não sei o que é que meu filho tem, eu não sei o que é que eu faço quando a criança está com dificuldade, para onde eu vou? Então, se seu filho, pai, mãe, tiver com dificuldades, ou você mesmo, né, o pai, que também os pais têm essa dificuldade, procura um psicopedagogo, porque vai desenvolver muito, tanto a aprendizagem da criança, a autoestima, a concentração, e vai ter uma qualidade de vida bem melhor e um desempenho acadêmico melhor, entendeu? E para me encontrar, eu tenho meu Instagram, né, que eu compartilho muitas informações da minha área, vídeos e tudo, que também pode ajudar alguns pais, né? E pelo meu WhatsApp, né, que é o 8699907118, e no consultório, que fica lá Clínica Florescer Comitês,
né, no edifício de Cavalcante, na rua Coelho Rodrigues, de terceiro andar. É só ligar. Os horários do atendimento, segunda a sexta. Sexta-feira, sexta e sábado. Eu estou lá, então, se agendar seu horário, que eu estarei lá para acolher seu filho com todo amor e carinho e profissionalismo e ética. Doutora, muitíssimo obrigado. Que formação de precisão que sempre busca. A gente está buscando uma pauta desse esporte, dessa deixa, que foi acima da média. Programa Tarde A só tem a agradecer e iniciamos com o pé direito. Com muita informação, com precisão, isso é programa Tarde A. Como sempre, finalizamos hoje com parceria da FG Papelaria. Aqui tem uma caneca pensada e projetada nessa discussão de hoje. Está com essa foto. Abre e mostra além do Tarde A. Eu te agradeço mais uma vez pelo convite de estar participando desse programa que eu acho muito necessário para a nossa sociedade, passar informações, né? Não só como da minha área, mas outros profissionais que já passaram por aqui, ainda vão passar, que eu sei que cada dia que passa só cresce, esse projeto é muito bacana. Mais uma vez, parabenizo por isso. E você só tem a crescer. Você também está de parabéns. E mais uma vez, obrigada. Vou abrir aqui a Veja aí, se veio, se agrada, que a gente faz, que a gente, com todo zelo, com todo representado. Veja aí como é que está. Olha aqui, a caneca perfeita. A minha foto, meu nome e os patrocinadores. E aqui com um desenhozinho que tem muita cara da psicopedagogia. Muito obrigada. Beleza, saúde e paz. O resto nós corremos atrás. Esse aqui foi nosso primeiro momento do programa Tarde A. Tá vendo mais dois por aí. Tchau, tchau. Até breve, gente.